Bom dia, oitavo ano. Hoje falaremos sobre o capítulo 9. Aqueles que vocês já leram já fizeram um resumo no caderno. As independências do Haiti e a América Espanhola. Bom, os processos de independência política na América Espanhola e no Brasil foram longos e envolveram muita luta, né? Tanto no Brasil quanto na América Espanhola, esses processos estão associados à crise do antigo sistema colonial. O sistema colonial em crise, está na página 152 do livro de vocês. O antigo sistema colonial de dominação se apoiava no pacto colonial, isto é, na obrigatoriedade de as colônias comerciarem apenas com a metrópole, ou seja, o Brasil só podia comercializar com Portugal. E assim, as outras colônias só podiam comercializar com suas respectivas metrópoles, tá? A colônia onde hoje é o México, por exemplo, só deveria comercializar com a Espanha, o Brasil com Portugal. Além disso, era o governo da metrópole que criava as leis e impostos para as colônias e também nomeava funcionários coloniais, ou seja, tudo que acontecia na colônia tinha a organização do rei. O rei que colocava todas as leis, que aplicava os impostos e as colônias tinham que obedecer. No século XVIII, com o crescimento das colônias e o enriquecimento da elite colonial, o antigo sistema colonial entrou em crise, pois já não atendia aos interesses dos colonos que trabalhavam na terra, né? Que assinavam por liberdade para comerciar livremente com vários países. Ou seja, os colonos eles estavam presos à metrópole, né? Então, para eles terem uma amplitude, né, conseguirem comercializar, eles queriam acesso a outras metrópoles e não só a deles. Os fatores de crise. A crise do antigo sistema colonial pode ser atribuída a múltiplos fatores, entre eles quais cabe citar: a opressão espanhola, no final do século XVIII, a opressão espanhola sobre a América se intensificou. Para sustentar as guerras em que se envolveu, a monarquia espanhola aumentou os impostos nas colônias. Nos últimos 25 anos do século XVIII, as colônias enviaram para a Espanha cerca de 10 milhões de pesos por ano em impostos. Cerca de 75% dessa quantia saiu de onde hoje é o México. A proibição de se montar manufaturas na América. A Espanha proibiu os colonos de montar as manufaturas, que faziam concorrência às espanholas. Relembrando, manufatura eram aquelas pessoas que trabalhavam em oficinas, né? O trabalho aí começa a ser um pouco mais especializado. Ao invés do artesanato, em que a pessoa produzia tudo do início ao fim, a manufatura, as pessoas eram pagas para produzirem e recebiam o material de outra pessoa, né? Um comerciante aí, ele dava o material, ele pagava para que as pessoas trabalhassem em oficinas e assim, cada uma tinha uma função dentro dessa oficina. Era um trabalho um pouco mais rústico ainda, né? Não se tinha máquinas de alta tecnologia, né? Mas o trabalho dividia. Em vez de ser uma pessoa produzir tudo, eram várias pessoas produzindo os produtos. Isso é manufatura. Muitas manufaturas têxteis americanas, as obragens, foram destruídas a mando das autoridades espanholas. A produção de seda na América foi liquidada. Acabou. E as enormes diferenças sociais e a discriminação existentes nas sociedades hispano-americanas. Na América colonial espanhola, a vida era bastante tensa. Uma minoria branca formada pelos chapetones, né, e pelos crioulos dominava a maioria composta por indígenas, mestiços e afrodescendentes. E temos ainda aí os privilégios dos chapetones. Nas sociedades hispano-americanas, espanhol, tá, gente? Os principais cargos do governo, no exército e na igreja, eram reservados aos chapetones. No México, em 1808, por exemplo, havia apenas um bispo crioulo. Já crioulos, mesmo sendo ricos, eram impedidos de ocupar tais cargos. Isso ajuda a entender por que os crioulos abraçavam ideias iluministas e lideravam as lutas pela independência na América Espanhola. Toda essa opressão, né, causava enorme descontentamento nas colônias. Os interesses dos crioulos, gente, crioulos aí, repetindo, descendentes de espanhóis nascidos na América,
né? Quando hoje se fala crioulos, as pessoas se remetem logo a quê? Os negros que foram escravizados, tá? Mas aqui não, crioulo aqui são os descendentes de espanhóis que nasceram na América. Os interesses dos crioulos no livre comércio e em conseguir autonomia coincidiam com os industriais ingleses. Estes viam a emancipação política dos países latino-americanos, a possibilidade de abertura de vários novos mercados e, consequentemente, o aumento de lucros na América. Nesse slide, mostra aí a América Espanhola. Composição étnica na América Espanhola em 1810. Aí nós temos negros, 1 milhão, brancos, 4 milhões, mestiços, 5 milhões, mestiços são misturados, tá? E indígenas, 8 milhões. Aí nós temos grupos sociais na América Espanhola. Os chapetones, colonos nascidos na Espanha, que ocupavam os principais cargos na colônia, os crioulos, descendentes espanhóis nascidos na América, com poucos direitos políticos, os indígenas, mestiços e afrodescendentes, sem direitos políticos ou civis. Nós tínhamos aí esses 3 grupos, tá? A América Espanhola estava resumida nesses 3 grupos. E a crise do Império Espanhol e fatores para as independências. Aí nós temos aí fatores internos, arreceamento da pressão colonial, monopólios sobre um número crescente de produtos, a retomada de cobrança de impostos antes arrendada a contratadores privados, extinção do sistema de porto único e aumento de controle do comércio favorecendo a Espanha, insatisfação constante da população pobre e oprimida, e temos os fatores externos, que eram pelo lado de fora. Napoleão Bonaparte invade a Espanha, prende o rei e entrona José Bonaparte, né? Aos olhos dos crioulos, a Espanha fica sem um rei legítimo. E os crioulos formam o quê? Juntas governativas para organizar, né, o seu estado. Guerras de independência na América Espanhola. Nós tivemos a primeira fase, de 1810 a 1814. Né? Os crioulos formaram um exército e vencem, né, aí os realistas. A Espanha está ocupada por Napoleão Bonaparte. E temos a segunda fase, 1814 a 1825. Napoleão é derrotado e Fernando VII volta ao poder, enviando uma grande expedição para combater os movimentos de independência. Nós temos aí José de San Martín. Ele lutou contra as tropas de Napoleão na Espanha, quando morava lá. A volta para a região do Prata em 1812 e a luta contra os espanhóis. Promove a independência das Províncias Unidas do Rio da Prata em 1816. Ele consolida a independência do Chile em 1818 e colabora com a independência do Peru em 1821. Isso aí são os feitos de José de San Martín. E temos Simão Bolívar, o famoso Bolívar. Desejava formar uma confederação republicana entre estados independentes. Prometeu liberdade a escravizados que se juntassem a seu exército. Proclamou a independência da Gran Colômbia, tornando-se presidente dela. A Gran Colômbia se dividiu, dando origem à Colômbia, Venezuela e Equador, e ajuda a consolidar a independência do Peru em 1824 e a Bolívia em 1825. Então aí a gente fala, né, das independências aí de hoje, né, atuais países que contornam o Brasil. Vocês podem observar no mapa, né? Nós temos aí a parte rosa que vai colocando toda a parte de Chile, Peru, Venezuela, Equador,